Jujutsu Kaisen capítulo 7. Nas palavras de Yuji Itadori, abre aspas. Isso dói demais. Por quê? Porque comigo, se eu não tivesse pego aquele dedo, se eu não tivesse comido aquilo, se eu pelo menos, eu odeio isso. Chega, eu quero fugir, eu não quero morrer. Se eu morrer aqui seria uma morte digna, eu sou tão fraco assim. Itadori é o nosso jovem protagonista, mas também o garoto amaldiçoado de Jujutsu Kaisen, aquele que carrega dentro de seu corpo a discórdia, a tristeza, o verdadeiro mal, talvez um dos seres mais malignos que já vagou pelo universo de Jujutsu, Ryomen Sukuna. Por causa disso, desde o início da obra, ele esteve avisado por Satoru Gojo. A sua execução havia sido declarada pelo alto escalão da escola Jujutsu. Os velhos anciões agora temiam a Itadori e pediram que Gojo o eliminasse imediatamente. Mas Gojo deixa claro que Yuji era uma raridade, um caso que talvez não aconteceria mais em sua geração. Por isso deveriam se aproveitar da oportunidade, juntar os 20 dedos de Ryomen Sukuna dentro de Itadori, e somente depois eliminá-lo, assim destruindo junto a Yuji o rei das maldições Ryomen Sukuna. Nessa condição, a execução de Itadori foi adiada por tempo indeterminado, até que os 20 dedos fossem coletados. E por toda a obra, Yuji convive com Sukuna, e com seu objetivo estabelecido lá atrás no primeiro capítulo. O objetivo de Yuji foi um pedido de seu falecido avô, que pediu o seguinte para ele, abre aspas. Yuji, você é forte, então ajude o máximo de pessoas que você conseguir. Pode ser dando uma mãozinha aqui ou ali, apenas ajude o máximo de pessoas que você puder. Mesmo que esteja perdido ou elas sejam ingratas, ajude-as mesmo assim. Morra cercado por uma multidão e não termine como eu. Fecha aspas. Essas duas ideias, conviver com Sukuna e ajudar as pessoas, sempre estão em conflito. A morte e a vida dificilmente convivem em um mesmo lugar. E por isso Yuji parte em uma jornada forçada, onde no começo ele não escolheu como iniciar, e o final é simplesmente imprevisível. Ele perde pessoas que aprendeu a amar e criou laços incrivelmente fortes. Nobara, Nanami, Junpei, ele se torna um assassino, sente o peso de matar, e com as próprias mãos é usado por Sukuna para a eliminação de milhares de pessoas em uma área de 61 km². Todos esses acontecimentos, essas ações, acabariam em algum momento sendo julgadas, e esse momento chegou lá no jogo do abate. Sob a custódia do entre aspas xamã moderno Higuruma, isso aconteceu durante o capítulo 163. Itadori entra em um gigantesco teatro, que na minha visão representa de algum modo a justiça na visão de Higuruma, um grande teatro arquitetado com roteiro, onde no fim o destino é traçado antes mesmo do julgamento. E quando chega lá, Yuji dá de cara com o xamã, de roupas sociais e dentro de uma banheira. Higuruma diz que ele sempre quis tentar fazer algo diferente, mas somente agora, aos seus 30 anos, que ele foi entrar nessa fase entre aspas delinquente, mostrando que de algum modo ele estava passando por algum tipo de mudança em seus pensamentos. Talvez um pequeno conflito entre o Higuruma que trabalhava no tribunal e o Higuruma agora xamã. Itadori entende que aquele xamã ali parecia gostar de conversar, e também o reconhece que por ser alguém da era moderna, estaria estranhando aquela situação projetada por Kenjaku. Yuji estava ali para pedir a ele os 100 pontos que Higuruma tinha para adicionar uma nova regra na migração e extinção, ou no chamado jogo do abate, a regra que evitaria as mortes. Prontamente, Higuruma ouviu a proposta de Yuji e a recusou. O xamã explica que gosta daquela situação, onde ao contrário do que acontece em um tribunal, dentro da barreira do jogo do abate, as regras aparentemente são absolutas. Ele gostava daquela situação, comparando as regras do jogo do abate às leis da física, onde a verdade não precisaria ser julgada ou puramente discutida, ela seria clara, assim como a existência da gravidade. Então a partir daqui, o confronto se tornou inevitável. Para salvar vidas, Yuji desafia Higuruma, exigindo seus 100 pontos. E assim conhecemos o domínio do xamã, nada mais nada menos que um tribunal, bem à sua cara, não é mesmo? Afinal, ele é um advogado da justiça. Dentro do domínio, a violência física é completamente proibida, e tanto ele como Itadori ficam frente a frente para fazerem um julgamento, sendo Higuruma o advogado de acusação e Itadori o acusado. O papel de juiz seria feito por um Shikigami da técnica de Higuruma. O primeiro caso foi uma ida de Itadori a uma loja de pachinko, ou para resumir, um cassino chamado Mad Vegas, e ele era menor de idade.
Essa era a acusação. Itadori de fato havia entrado naquele cassino no passado, jogado, apostado e ainda ganhado nos jogos. O domínio de Higuruma funcionava no padrão antigo, onde ele não possuía um dano letal com acerto garantido, mas era feito com várias regras. Cada um dentro do domínio tinha direito a uma réplica, e o acusado poderia confessar, ficar em silêncio ou negar a acusação. Enquanto o advogado de acusação, no caso Higuruma, receberia uma carta secreta com uma evidência do caso, que seria usada para sua réplica. Nesse julgamento, Itadori foi completamente derrotado por Higuruma, mesmo negando e mentindo no tribunal, sendo considerado culpado pelo juiz Shikigami. Sua pena foi a confiscação de sua energia amaldiçoada, e depois que eles saem do tribunal, Higuruma mostra uma de suas armas de energia amaldiçoada, um martelinho pequeno que poderia ser invocado livremente e também mudava de tamanho, ficando gigantesco e sempre voltando para as mãos de Higuruma. Higuruma era um homem destacado em sua vida de não xamã, um homem inteligente, não, um gênio, alguém que fazia tudo com extrema facilidade, mas o seu maior talento se revelou como feiticeiro. Em apenas 12 dias, ele evoluiu ao ponto de se equiparar ao que seria um xamã de primeira classe, inclusive entendendo os conceitos da energia amaldiçoada, a expansão de domínio e as técnicas de barreira. Ele foi capaz de, sozinho, conseguir derrotar maldições e mais de 20 outros xamãs, sem nenhum tipo de professor para o auxiliar. Agora, este homem estava ganhando de Yuji Itadori em combate físico, sem que ao menos nosso protagonista conseguisse acertar um único golpe. Higuruma chega a estranhar o quanto Itadori estava resistindo sem a energia amaldiçoada, comparando o garoto a um boneco indestrutível. Isso dura até que Itadori pede para refazer o julgamento, entendendo algumas das condições do domínio de Higuruma, voltando assim ambos para dentro do tribunal. E agora, com esse novo convite a um julgamento, eu também quero fazer um convite para você a se tornar membro aqui no canal. Além de estar apoiando meu trabalho e sinceramente me deixando muito feliz, você vai aparecer aqui nos créditos de cada um dos vídeos, e a partir da semana que vem, a gente vai se juntar todo fim de semana em Macau para ler mangás e ver anime juntos. Então agora voltamos ao vídeo. E é aqui que chegamos ao que interessa, o verdadeiro julgamento de Itadori em relação a Shibuya. Abre aspas. O réu Yuji Itadori está sendo julgado por cometer assassinatos em massa em Shibuya no dia 31 de outubro de 2018. Fecha aspas. O julgamento iniciaram com as palavras de Yuji Itadori, o réu, e naturalmente, aquele que viveu todo aquele terror de Shibuya. Sim, eu matei eles, eu não vou mentir e nem negar. Isso para a surpresa de Higuruma e também a ação do juiz, considerando Itadori culpado e o sentenciando à morte. A energia amaldiçoada de Yuji é confiscada e Higuruma ganha uma espada do executor, onde com um único golpe, inevitavelmente o réu perderia sua vida. Abre aspas. Simpatizar com a vida de alguém significa que você entende as falhas da pessoa. Uma falha da vítima, uma falha do assaltante. Depois de dia após dia e dia após dia, eu fiquei farto disso. Hediondo. Eu passei a pensar isso sempre que me aproximava de alguém. E você não é exceção, Yuji Itadori. Todas as pessoas são falhas e hediondas. Não importa o quão nobre você quer que a sua alma seja, você não vai encontrar nada além daquilo. A escuridão na frente dos seus olhos não é nada além de escuridão. Mesmo se você acender a luz, um vazio brilhante vai se estender de novo na sua frente. Fecha aspas. Higuruma não entendia o sentido do porquê de Itadori fazer o que fez. A sua evidência naquele julgamento era que Yuji fez os crimes de Shibuya por estar possuído pelo espírito de Homem Sukuna. Então ele não tinha controle sobre a situação. Ele não estava consciente. Bastava ele negar a acusação que seria inocentado. Então por que Yuji assumiu a culpa? O sentido de que todos eram falhos, todos eram hediondos, e todos no fim só queriam proteger a própria pele, sendo no fundo impuros, fez uma bagunça na cabeça de Higuruma. Itadori era uma irregularidade. Assim, no último momento, Higuruma desativa sua técnica e leva um golpe de Itadori, apaziguando aquela luta. Então ele pergunta a Yuji o motivo de ele ter assumido a culpa pelas mortes em Shibuya, e Itadori responde que era porque ele era fraco. Por isso ele era o culpado. Isso é profundo, ainda mais quando lembramos do estado de Itadori, quando viu tudo que Sukuna fez em sua ausência. O dano em seu domínio, a aniquilação das pessoas, a dor de várias famílias. Tudo por causa de seu corpo, por sua falta de força em conter Sukuna, por suas decisões. Se ele fosse mais forte, se ele tivesse melhor se preparado, se ele não tivesse encontrado aquele dedo, se ele não tivesse pegado aquele dedo, se ele não tivesse comido. No fim, Sukuna era a responsabilidade de Itadori, e ele apenas aceitou isso. Higuruma, nesse momento, volta para suas raízes e aceita que no fundo deve existir outros Yuji Itadores por aí.
nem todos eram impuros e nem todos eram hediondos, tanto que o Xamã deu 100 pontos a Yuji através da criação da regra número 10, onde todos os participantes do jogo da Bate poderiam agora dar seus pontos livremente um para o outro. Higuruma cumpre isso e se despede de Yuji, assumindo também o seu pecado e se julgando como culpado. Suas primeiras vítimas foram um juiz e um promotor. Assim que o jogo do Abashi acabasse, Higuruma decidiu que ele iria se entregar por esses dois crimes. A culpa de Yuji em Shibuya fez o homem que se considerava nojento e impuro como o resto do mundo mudar a sua visão sobre si mesmo e também sobre toda a humanidade. Agora eu quero apresentar para vocês o método Como Desenhar Melhor 2.0 100% atualizado. Acredito que todos aqui merecem a oportunidade de aprender a desenhar da maneira certa igual um verdadeiro profissional. Mesmo que você não tenha talento algum, nunca tenha desenhado antes, não possa pagar caro em um curso. Meu jovem, escuta aqui. Eu vou lhe apresentar uma solução. Acaba de ser lançado o método Como Desenhar Melhor 2.0, um treinamento de sucesso de 2022 que foi 100% atualizado com técnicas inéditas e também novos conteúdos que vão fazer você ter resultados incríveis iguais a esses. Aproveita para se inscrever na turma, isso mesmo, tem turmas e são vagas limitadas. E também aproveita um desconto gigantesco que é por tempo limitado. Link aqui na descrição e no comentário fixado. E comece hoje mesmo a desenhar melhor.